Chegamos à nossa altura. Aí aqui você pode, sei lá, simplificar, inventar moda, né? Sempre tem aquele que vai querer inventar uma moda. 160 é 16 vezes 10. Se eu tomar a raiz de 160, a raiz de 16 vezes 10 vai ficar 4 raiz de 10. Aí eu posso simplificar o 40, vai ficar 80 que divide 4 raiz de 10. 80 que divide 4 dá 20 sobre raiz de 10. Se alguém quiser fazer essas continhas, fique à vontade. Beleza. Opa, isso já foi longe. Vamos lá para uma outra questão que já é da outra atividade. O PowerPoint deu piti no PowerPoint. Deu. Tá. Porra! O PowerPoint aqui tá... Não, falta uma. Bom, nós estamos na atividade 15. Exatamente. Não é isso que eu quero. Ou alguém entrou aqui no meu sistema e está modificando o meu... Tá. Vai aqui. Deu. Tá. Então, começando daqui agora. Atividade 15. Então, na atividade 15, nós vamos... vocês sugeriram essa questão, que eu achei também bem interessante, porque nós trabalhamos aqui com a equação da reta na forma paramétrica, né? E também uma outra questão também que se trabalha a equação da reta na forma paramétrica. Bom, eu tenho aqui mesmo esqueminha, né? Eu tenho as retas, os vértices, ele pede o ângulo, ele pede altura relativa, ele pede área, ele pede um monte de coisa. Tá. Aqui é bem importante a gente voltar na representação da reta. Então, como é que fica a representação dessa reta? Eu vou pegar, né, a reta R. A minha reta R, ela corta o y em menos 2, o x em 2 terços, né? Se eu igualar. 0 vai ficar o quê? 3x igual a 2. Então, vai ficar 2 igual a 3x. Logo, x é igual a 2 terços. Né? Tá ali. Como é que vai ficar, então, a reta S? A reta S, né, está representada daquela forma. Vamos pegar 2 pontos dessa reta, né? Como é que eu vou pegar 2 pontos dessa reta? Eu vou atribuir valores para o t. Que valores eu vou atribuir para o t? Valores que sejam interessantes. Pode ser 2.525. Se vocês acham que esse número é bom, faça a vontade de vocês. Mas eu acho que é um número bom o zero. Por quê? Porque se o x é zero, ele vai me dar a intersecção com o eixo do y, né? Se o x é zero, ele me dá a intersecção com o y. E, de feito, zero, zerou aqui, meu y ficou igual a 5. Então, ele vai me dar a intersecção com o eixo y. Agora, a intersecção com o eixo x se dá quando o y é zero. Quando o y é zero, qual vai ser o valor do t? Muito simples, né? Vou pegar 5 menos 3t igual a zero. Portanto, meu t vai ser 5 terços. Então, se o t é 5 terços, o x, o x, né, no ponto que faz a intersecção com o eixo x vai ser 5 terços. Por quê? Porque o x é igual ao t. Portanto, meu ponto de intersecção com o eixo x é 5 terços e 0. Ali, né? Ali. Então, tá aqui 5 e 5 terços.
Quando a gente tem uma reta paramétrica, a gente vai atribuindo valores para t de maneira que os valores nos sejam desfavoráveis, né? Não vou atribuir valores que não vão dizer nada sobre a reta. Então, vamos pegar o zero, eu tenho que olhar para a equação. Então, tem aquela coisa, eu olhei para a equação, vou ver o que vai me ser interessante. Né? Eu olhei para a reta S e assim, acho que é melhor começar com t igual a zero. Agora, para a reta t, mesma coisa, seria interessante começar com t igual a zero, porque 4 vezes 0, 4 vezes 0, né, vai me dar 0 para x, o y vai ser 5 de novo. Né? Mesma historinha. Então, tem que ser t para que o y seja 0, ou seja, quando ele corta o eixo das abscissas. Ou seja, 5 menos 2t igual a 0, 5 igual a 2t, t igual a 5 meios. Então, vamos desenhar a reta. Né? Então, logo x. E, o ponto vai ser 5 meios e 0. Ali, marquei, desenhei a reta. E ali está o nosso triângulo, o nosso objeto. Fiz tudo lindamente aqui. Né? Está o nosso triângulo. Então, tá. Então, vamos fazer as continhas. Tá ali o R, o S e o T, bem nomeadinhos. Os vértices de intersecção. Bom. E a letra A pede para calcular, né, o ângulo. Né? O ângulo, vamos ver, vou botar no outro. Ele pede para calcular esse ângulo aqui. Ele só pede esse ângulo aqui. Ok? Então, calcular esse ângulo. Como é que se calcula ângulo? Uma maneira de calcular ângulo é vocês calcularem os vetores. Né? Pega esse vetor, o AB, pega o vetor AC, e aí uso aquela fórmula do arco cosseno. É uma forma, ou seja, posso calcular esse ângulo usando o arco do cosseno de quem? Do AC, escalar com o AB sobre o módulo de AC vezes o módulo de AB. Pode ser assim? Pode. É uma forma de calcular? É uma forma. Vai dar o ângulo? Vai dar o ângulo. Não tem a menor dúvida que isso aqui vai me dar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Vai me dar? Vai dar. Não tem a menor dúvida. Mas, tá? E lá no questionário de vocês vão ter que usar essa fórmula em alguns momentos. Tá? Bom, então, o que acontece? Porque aqui eu acho isso aqui muito trabalhoso, fazer essa parte por vetor. Eu vou fazer isso de outra forma. Eu vou olhar o seguinte, esse ângulo aqui, né, que nós queremos calcular, ele é o mesmo ângulo aqui, ou seja, eles são iguais. Então, se eu conhecer esse ângulo em cinza e se eu conhecer esse ângulo em roxo, eu conheço o ângulo em vermelho. Né? A gente conhece o ângulo em cinza? Claro que a gente conhece a equação da reta t. Né? Ou seja, se eu conheço a equação da reta t, ou seja, colocar no formato y igual a x mais b, eu vou descobrir que minha reta t menos x sobre 2 mais 5. Ou seja, eu tenho 4t aqui, né, para x. Então, no lugar do t, eu vou colocar 4x. Tá? Ou melhor, no lugar do t, eu vou colocar x sobre 4, né? Ou seja, x é igual a 4t, logo t é x sobre 4. No lugar do t, eu ponho x sobre 4, ficou, né, que o meu coeficiente angular é 1/2. Então, se o meu A é 1/2, quanto é que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é 153 graus? Não é 153 graus. 153 graus é isso aqui, ó. 153. Quanto é esse ângulo aqui? É o que falta para completar 180. Ou seja, esse ângulo aqui é 26 graus. Tá? 26 graus. Muito bom.
Já sabemos esse ângulo. Será que eu consigo determinar esse ângulo roxo? Consigo também. Né? O ângulo roxo, né? Aqui já está dado, né? Ou seja, da reta R. A reta R, o meu A é 3, portanto, o beta, vou chamar de beta, vai ficar 71 graus. Tá? Se a gente conhece a equação da reta, a gente consegue fazer a gente já tem informação sobre o ângulo. É o ângulo A-chapéu, né? Eu vou chamar de A-chapéu o ângulo vermelho. O ângulo A-chapéu vai ser nada mais do que a soma dos ângulos tem que fechar 180. Portanto, meu A-chapéu tem que fechar, vai ser 83 graus. Tá? Se vocês fizerem aqui, né, todo o esquema, eu disse ali para vocês, pegar aqui esse ângulo e fazer, né, o arco cosseno, calcular usando o arco cosseno, né? Fizer arco do cosseno, arco do cosseno, tá a paleta. Aqui. Se eu fizer o arco do cosseno, né, de AC por AB, né? Lembrando que isso aqui é produto escalar, ou seja, um pontinho, dividido pelos módulos de AC pelo módulo de AB, né? Isso aqui vai ter que dar 83 graus também. Tá? Bom, a letra B ele não está interessado no ângulo, ele está interessado na área. Bom, aqui é importante nós determinarmos, então, os pontos de intersecção. O que acontece? O C a gente já conhece. É 0 e 5. Não vamos perder tempo nele. Vamos para o ponto A. Ponto A é a intersecção, né? É a intersecção entre o R e o S, ou seja, entre o R e o S. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, eu vou determinar o T que isso acontece, né? O T que o R e o S se encontram. Muito simples. Né? Se o Y, né, no R é 3x menos 2, então o S, o x vale T. O Y vale 5 menos 3T. Muito simples. Descobri que o T é 7 meios. Se o T é 7 meios, quer dizer que o X é 7 meios. Quanto é que vai valer o Y? Então, X igual a T, que é 7 meios. Logo, o Y só pode ser 3 meios. Substituo aqui. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Faz. Tá? Nós vamos encontrar o mesmo 3 meios. Portanto, o ponto A é 7 meios para X e 3 meios para Y. Beleza. Agora eu vou pegar o ponto B. O ponto B, novamente, eu vou determinar o T. Tá? Mesmo esquema. O X é 4T, o Y é 5 menos 3T. Né? Uma coisa aqui que eu fiquei com dúvida agora, se eu fiz. Ah, aqui tem um errinho, né, professor? O professor não... Ó, aqui, ó, tem um errinho. Ah, não, tá certinho, tá certinho. É aqui, ó. Às vezes eu confundo. Eu tô pegando R, ponto A, RS, então tem que ser nessa. Beleza. Tá tudo certo. O meu X agora, né? O meu ponto B é R. O meu T, o X é 4T. Então, no lugar do X eu vou colocar 4T. Então ficou 5 menos 2T igual a 3 vezes 4T. Fazendo as continhas, eu vou chegar que o meu T é lindamente 1 meio. O meu T é 1 meio e o meu X é 4T, né? Eu vou concluir que o X vale 2, né? 4 vezes 1 meio é 2. Agora eu pego esse 2, substituo no lugar do X ou do T. Né? Mas aqui eu botei no lugar do X, aqui, né? Então 3 vezes 2 menos 2, 4. Então meu ponto B é 2 e 4. Então eu estou trabalhando
com essa equação e essa equação. Né? Eu tinha descoberto que o t era 1 meio. Será que ia dar o mesmo 4? Ia dar o meu y ser 4, né? Botar 5 menos 2 vezes 1 meio. 2 vezes 1 meio é 1. 5 menos 1, 4. Bom. Opa, tinha uma outra coisa ali que eu botei. Lembrando, a área é 1 meio de AC vezes, ou melhor, de A para C vezes A para B. Né? E aí, então, a gente calcula os vetores. Tá, só apagar isso aqui. Calcula os vetores AC, o vetor AB, e aí nós vamos fazer o produto vetorial. Bom, a história, né? Só vai sobrar a componente em K. E a componente em K é menos 35 sobre 6. Né? Se eu for aplicar a definição que nós temos para a área de triângulo, então ficou 35 sobre 12. E aqui eu já coloquei na forma de número decimal, porque trabalhar com fração e radical ia ser muito trabalhoso. Aí eu já calculei, peguei a calculadora e fiz 35 que divide 12, deu 2,9. Tá? Então já conhecemos a área. Agora ele quer a altura relativa ao vértice C. Então, a altura relativa ao vértice C é essa reta em azul. Ah, professor, mas está fora do triângulo. Pode? Pode. Né? A altura, ela pode ocorrer fora? Pode. Ou seja, posso ter uma altura fora do triângulo. Né? Então, se eu tenho, nesse caso aqui, minha altura vai projetar fora do triângulo. Minha base, a base continua sendo a B. A base vai ser a reta R, então. Não, a base é a B. O que é a altura? A altura, ele é a reta, ou seja, que liga o ponto até a reta que contém a base. A minha base está aqui, mas a minha altura, ela tem que formar um ângulo reto. Ela nunca vai formar um ângulo reto aqui dentro. Tá? Ela vai formar um ângulo reto só fora. Mas a minha base é essa aqui. Então, a área, ela é a base vezes essa altura aqui. Mas tem que ser esse tamanho aqui, ó. Esse vezes até aqui. Então, a base é o ponto A até o ponto B. Isso, exatamente. Em cima da reta R. Tá. Exatamente. Tá? Aqui é um caso que saiu fora. Às vezes acontece da altura sair fora. Então, a minha área é base vezes altura. A minha base é a medida de A até B. A minha medida de A até B, o meu vetor AB é 5 sextos e 2 quintos e 5 meios. Então, vai ser a minha base? Vai ser 25 sobre 36, 25 sobre 4. Né? Elevei ao quadrado e 5 sextos, 5 meios. Tomei a raiz quadrada. Aqui, calculadora. Não estava muito afim de decompor radical. Logo, a minha altura, né, vai ser simplesmente isso aqui. Eu vou botar 2 vezes a área, que é 2,9, dividido pela minha base, que é 2,6. Então, se 2,6, essa medida aqui, né? Essa medida aqui, ela mede 2,6. A minha área é 2,9. Portanto, esse comprimento aqui é 2,2. Tá? Bom, esse tipo de questão, ela só é, vamos dizer assim, ela não é difícil. Se vocês forem ver, a gente fez 2 exercícios iguais. Tá? 2 exercícios totalmente iguais. Só que só mudou o formato das equações, mas é tudo igual. Bom, aqui. Agora nós passamos para o espaço tridimensional. E no espaço tridimensional, a representação da reta é apenas a representação paramétrica, né? A representação vetorial. E na representação vetorial, paramétrica vetorial, o que caracteriza essa representação é o vetor diretor. Então, qual é o vetor diretor? Né? Se eu tenho aqui, vamos pegar, eu tenho que considerar 2 pontos, o A e o B, que pede para determinar a equação paramétrica da reta contém os pontos. Então, se eu
tenho 2 pontos no espaço e eu quero a equação que contém a equação da reta contém esses pontos, eu preciso achar o vetor diretor. Quem é o vetor diretor? É um vetor, pode ser um vetor entre A e B, ou qualquer vetor paralelo, né, à reta AB. O vetor diretor é um vetor paralelo. Então, como é que eu vou determinar o vetor diretor? Pode ser o vetor AB. Pode ser o vetor BA? Também pode. Porque ele a exigência é que ele seja paralelo. E BA e B são vetores paralelos, né? Só muda o sentido deles. Então, eu peguei o AB. Ou que vai ficar, então, 5i menos j mais k. Tá. Onde é que aparece o vetor diretor na equação da reta? 5i menos j mais k. Olha só que legal, né? Vocês olharem lá naquela aula de reta, que foi o quê? Umas 3 aulas atrás, eu disse, já que entra o vetor diretor. O vetor diretor entra aqui, né? 5i, 5t, menos t, mais t. Né? Lá naquelas videoaulas sobre reta, tá tudo bem colocado. Esses números aqui, 2, menos 1 e 1, onde é que surgiram? Tu escolheu um ponto? Eu escolhi um ponto. Que ponto eu escolhi? Eu escolhi o ponto A. 2, menos 1, menos 1. Ah, professor, eu queria ter escolhido o ponto B. À vontade. 7, menos 2, 0. Não tem problema. Poderia ser? Poderia. Poderia ser essa equação aqui tranquilamente. Poderia botar x, botar x igual a 7 mais 5t, né? Y igual a menos 2 menos t, e z igual a t. Né? E a gente viu lá na aula de reta, a gente trabalhou isso. Tá. Respondida A. Ou seja, essa equação representa a reta que contém o ponto A e o ponto B. Né? E é dirigido nessa reta, ela é dirigida também por esse vetor. Então, a reta ela é caracterizada por um vetor paralelo. O plano é caracterizado por um vetor perpendicular. Isso tem que ficar bem claro, tem que virar jingle. Né? Letra B. A equação paramétrica da reta S contém o ponto B e o ponto C. O ponto B. O ponto B está na reta. Agora eu vou pegar um outro ponto que está em outro lugar. Né? Então, novamente, eu vou ter que escolher um outro vetor diretor. Esse vetor diretor é paralelo. Eu peguei o vetor BC. Poderia ser CB? Poderia, mas eu escolhi BC. E esse vetor BC é menos 2i, 2j, 3k. Novamente. Agora eu escolhi como ponto o ponto C. Melhor, o ponto B, né? Então ficou 7 menos 2, menos 2t, menos 2 mais 2t e mais 3. Né? Simples assim, estéreo. Então aqui entra o vetor diretor, e aqui entrou o ponto. Certo? Sem mistério nenhum. Letra C. A letra C, ele pede a equação do plano que contém os pontos A, B e C. E aí vocês já viram um produto vetorial. Né? Da onde que aparece o produto vetorial? Por quê? Olha só, vocês têm um ponto, vocês têm
três pontos, eles estão sempre no mesmo plano. Três pontos formam um plano. Então, o que acontece? O que caracteriza um plano? Caracteriza um vetor ortogonal. Esse vetor ortogonal é o quê? Simultaneamente ortogonal a qualquer vetor plano. Dessa maneira, o vetor N é o resultado, né, do produto vetorial entre BC, entre o B e o C, e o A e B. Ou seja, se eu fizer esse produto vetorial, eu vou encontrar um vetor normal, né, ele forma, e vai servir de base para eu construir a equação do meu plano. Certo? Bom, então, o que acontece? Então, como é que eu faço produto vetorial? Eu tenho o BC e eu tenho o AB. Só organizei eles aqui e encontrei esse vetor normal. Então, esse vetor normal ele vai servir de base para a equação. Então, vai ficar 5x mais 17y menos 8z igual a D. Aqui, né? A similaridade das coisas. Então, se o ponto C... Aí eu vou escolher um ponto. Poderia ter pego o ponto A? Poderia. Poderia ter pego o ponto B? Poderia. Mas eu escolhi o ponto C. Se eu pegasse o A, se eu pegasse o B, ia dar um D diferente? Não. O meu D seria igual a 1. Também seria igual a 1. Só fazer um teste. Vou pegar o ponto B aqui, ó. Vou pegar o ponto B. O ponto B seria 35. Né? Peguei o ponto B. Menos 34. O Z é 0. 35 menos 34 dá 1. Se eu pegar o ponto A e substituir aqui, já está 2 aqui, botar menos 1 aqui, botar 1 aqui, vai ter que dar quanto? 1 aqui também. Certo? A mágica funciona assim. A magia do negócio é essa. Qualquer ponto, se eu pegar o ponto A, o ponto B, o ponto C, qualquer um deles, o meu D vai ser 1. Então, a gente fez com o C, encontrou 1. Eu mostrei agora o B, 1. Faço o A, para confirmar, vai ter que dar 1. Ali está a minha equação do plano. Tá. Vamos lá que já chegou o aviso de fim de live. Então, agora o que ele pede? A equação da reta simultaneamente, simultaneamente, perpendicular às retas R e S, que contém o ponto F. Então, essa palavrinha simultaneamente, ou seja, eu tenho aqui a minha reta R, eu tenho a minha reta S, e apareceu a minha reta, minha outra reta aqui, que ela faz um ângulo de 90 graus com as duas, ou seja, ela é simultaneamente ortogonal. Então, o vetor diretor dessa reta, ele também é simultaneamente ortogonal ao vetor dessa reta e dessa reta. Então, como é que eu determino esse vetor diretor? Eu determino ele por um produto vetorial, né? Já fizemos esse produto vetorial? Já fizemos esse produto vetorial. Nós calculamos esse N. Esse N aqui, ele é ortogonal. Tá? Ele é ortogonal à reta que contém AB e ele é ortogonal à reta que contém BC. Portanto, ou seja, a reta R e a reta S. Portanto, esse vetor N, ele é simultaneamente ortogonal a essa reta e a essa reta. Então, é só eu pegar o menos 1, o 9, 1. Certo? Não tem mistério aqui. Aqui é só fazer a interpretação do que foi apresentado como definição de reta e plano. Então, o plano ele é caracterizado por um vetor normal. A reta é caracterizada por um vetor diretor. O que é um vetor normal? Um vetor que faz ângulo de 90 graus. O que é vetor diretor? É um vetor paralelo.
Analisando aqui um probleminha de parábola. Esses problemas de parábola aqui são bem simples. Não tem grandes contas. Na atividade 16. Então, a parábola de vértice V menos 2 e 3 e foco menos 2 e 1 determina a equação da diretriz. Então, o que acontece? Eu sempre me deu uma tosse agora. E é de falar. Então, vou fazer aqui o esquema. Né? Vamos lá. Meu vértice menos 2 e 3. Né? Então, está aqui. Menos 2 e 3. Está aqui meu vértice. O meu foco é menos 2 e 1. Né? Esse aqui seria mais meu foco. Meu 3 está aqui. Meu vértice está aqui. Menos 2 e 3. O meu vértice. E aqui está o meu foco. Aqui, menos 2 e 1. Qual é o P? Né? O meu P vale 2, né? Ou seja, 3 menos 1, 2. Vê que a nossa parábola, ela faz esse comportamento, porque o foco é sempre para dentro, né? Então, se eu conto aqui a distância do vértice do foco, é 2. Então, se eu coloco mais 2 unidades para cima, onde é que vai parar? No 5. A minha diretriz é y igual a 5. Y igual a 5 pode ser também y menos 5 igual a 0. Onde é que está essa opção? Né? Y menos 5 igual a 0. Ah, mas ele pode aparecer assim? Pode. Ou seja, y menos 5 igual a 0 é a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa que você ter y igual a 5, né? Existe uma similaridade entre eles. Tá? Bom, é o que está bem desenhadinho aqui, né? Ou seja, a distância entre o vértice e o foco é 2. A distância entre o vértice e a diretriz também é 2, portanto vai passar em 5. Bom, esse exercício aqui, né, é bem simples. Né? Ele foge um pouquinho daquilo que a gente tinha visto. É o seguinte, então, ele pede o valor de A de maneira que essa parábola contenha esse ponto. Então, isso aqui é o x, isso aqui é o y. Se eu substituir o x e o y na equação, vai me sobrar qual incógnita? Bah? Né? Muito simples, né? Então, botei o A, botei o x, botei o y, e fui fazendo a continha. Cheguei aonde? Em A igual a 1. Sem mistério. E esse aqui, o último, a mesma coisa, né? Eu coloquei. Ele me dá um vértice. Ele me dá uma equação de diretriz. X igual a menos 3, né? Ou seja, x mais 3 igual a 0, x é igual a menos 3. Está aqui a minha equação da diretriz, né? Agora, ele me deu um vértice, ele me deu um foco aqui, menos 7 para x e 3 para y. Qual é a distância? A minha distância era 4. Então, o vértice ele está no meio do caminho, né? Entre o foco e a diretriz. Então, aqui é 2, aqui é 2. Então, 7 para trás, ponto 2 vai dar em 5. Ponto 2 vai dar em 3. Aqui. Então, esse tipo de exercício aqui é só vocês fazerem um esboço do gráfico e pegarem as definições, não tem erro. Tá? Bom, aqui também, aqui eu vou passar um pouco rápido, eu quero lá abrir com vocês o questionário. É isso aqui. Tem mais uma coisa. Ah, safado. Ele não salvou a última questão da elipse. Por isso que ele deu um tilt antes. Mas depois eu mando para vocês aqui o que ele... depois eu vou mandar para vocês Vou mandar para vocês os gabaritos
né, dos dois da atividade 17. O que eu digo para vocês em relação às cônicas, né? Em relação às cônicas, o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: eu vou cobrar elas a partir dessas definições, tá? Na parábola, eu vou pedir para vocês abrirem a parábola, fazerem a história do produto notável. Na elipse, eu vou pedir também, não vou pedir para abrir o produto notável, né? Fazer aquilo tudo, mas vocês têm que saber o que é um eixo maior, o que é um eixo menor, né? Como é que é o foco, como é que é o centro, isso aí com certeza. Então, para finalizar, questionário do grau B, vamos abrir. Ele ainda não vai abrir, mas vai aparecer agora para vocês lá. Já está lá. Até segunda-feira, às 20h13h59, vocês têm que responder isso. Certo? Somente quem respondeu o questionário pode vir fazer a recuperação. Somente quem respondeu o questionário. Vai abrir na terça-feira, à 00h01. Tá? Até quinta-feira. Quinta-feira, no horário da live, vocês já vão ter as notas finais de quem vai para a Grau C e quem já está aprovado. Tá? Então, a partir da 00h vai abrir o questionário. Vocês têm até segunda-feira, à 00h, às 23h59, para resolver ele. Certo? Não me vem com aquela ladaia. Ah, mas eu só faço... É esses dias. Depois desses dias, quem fez o questionário pode fazer a recuperação. Quem não fez o questionário não pode fazer a recuperação. Certo? Bom trabalho para vocês e espero que essa tenha sido a nossa última live. Certo? Apesar de eu achar que a gente vai continuar assim em agosto e setembro. Certo? Ô, Celso, o questionário vai ficar aberto até segunda-feira, mas ele vai ter um tempo determinado para te abrir e terminar? 3h30. Ah, tá. Tá? Beleza. Tranquilo, então, pessoal. Bom trabalho para vocês. 3h30 de questionário. Obrigado. E até segunda-feira que vocês têm para fazer. Qualquer coisa, estou na mensagem. Certo? Bom trabalho. Certo. Boa noite a todos aí, pessoal. Valeu, abraço a todos aí.